Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando pela nossa vida financeira, tá? E nós estamos repreendendo todo o espírito de miséria, todo o espírito de ruína, de destruição. Tudo que atrai para a nossa vida miséria, ruína e destruição. Prejuízos, tudo que está relacionado à nossa vida financeira, que Deus ele sabe que ele precisa mexer. Nós sabemos, irmãos, que a edificação do Senhor, a restauração do Senhor, ela não acontece na nossa vida como mágica. Deus, ele trabalha em favor da restauração das áreas da nossa vida. Então, a restauração na vida financeira, ela é como a restauração, às vezes, no casamento, às vezes na saúde. Deus, ele pode curar uma pessoa instantaneamente, no de repente, da noite para o dia, de uma hora para outra, pode. Mas ele também pode entrar com uma cura de uma enfermidade, mas também pode restaurar a saúde daquela pessoa, dando para ela conselhos e ensinamentos sobre o cuidado com a alimentação, o cuidado com o corpo, ensinando para ela sobre pecado, sobre maldade. Por quê? Os nossos pecados, eles trazem sobre nós enfermidades. Então Deus, ele pode restaurar as áreas da nossa vida de diversas maneiras. Ele vai restaurar um casamento ensinando, trabalhando no coração, mostrando o que destruiu, quais foram os erros, quais foram os pecados, as legalidades, quais foram as negligências. Então, irmãos, Deus ele trabalha em favor da restauração das áreas da nossa vida. Só que Deus, ele não trabalha sozinho. Deus levantou Neemias para trabalhar em favor da restauração de Jerusalém. Quando Deus ele levou Esdras para Jerusalém, por meio de Esdras, Deus ia restaurar o templo, ia restaurar a adoração, colocar as coisas relacionadas à adoração no lugar. Então, irmãos, Deus ele tem um propósito quando ele levanta pessoas. Então, a restauração do templo, a restauração dos muros, a restauração das portas, tudo que estava relacionado à restauração de Jerusalém não aconteceu como mágica. Deus ele levantou homens, ele levantou pessoas que, iam trabalhar em favor daquilo, iam pagar um preço em favor daquilo, iam se esforçar em favor daquilo. Então, nós temos que ter esse entendimento, que Deus, ele trabalha em favor da restauração da vida financeira, igual ele trabalha em favor de outras áreas. Agora, nós temos que estar o quê? Abertos para ouvir o que Deus vai falar. Porque quando Deus ele fala, e Deus, primeiro, ele fala, e segundo, ele não fala à toa. Então, a gente ora, Deus se manifesta, ele mostra, ele dá instruções, ele ensina, mas aquilo que ele fala é importante que a gente faça. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis capítulo 26. Eu vou ler, irmãos, alguns versículos, tá? Do capítulo 26. Vou começar pelo versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar.
Olha isso, irmãos. Eu vou ler de novo o comecinho. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Isaque, ele estava vivendo um tempo que, vamos dizer assim, na vida financeira dele o negócio não estava favorável. O que Isaque estava contemplando não era o que ele gostaria. Quando Deus ele apareceu para Isaque por um motivo. Ele falou com Isaque com um propósito. Deus ele apareceu para Isaque e disse: não desça ao Egito. Isaque, não é no Egito que eu vou te abençoar. Isaque, não é no Egito que você vai semear. Isaque, não é no Egito que eu vou te sustentar, que eu vou cuidar de você. Não é para o Egito que você deve levar a sua família, levar o que você tem. Isaque estava passando por uma fase desfavorável, que poderia colocar muita coisa em risco. A família, o que ele possuía. Só que Deus apareceu para ele e deu uma direção. Se a gente olhar, né, para a palavra, para a situação, era mais fácil Deus levar Isaque para onde estava tendo fartura. Era mais fácil Deus levar Isaque para onde não estava tendo escassez, para onde não estava tendo seca. Só que Deus escolheu que Isaque ficasse aonde o cenário era desfavorável, aonde ele não ia ter uma garantia que se ele semeasse, ele ia colher. Ele não ia ter uma garantia que as coisas ali dariam certo por causa daquele período de seca, de fome. Olha isso, houve fome naquela terra. Houve fome. Então era um período de escassez. Ele não estava contemplando ali ao redor dele abundância, fartura, colheita farta. Não. Deus poderia ter deixado ele ir para o Egito. Mas Deus falou: não desça ao Egito. Eu sei que lá parece que está melhor do que aqui. Eu sei que lá parece que é o local ideal. Mas Isaque, eu quero que você fique no local que eu vou te indicar. E aí, Deus ele falou com Isaque, deu uma instrução para Isaque e lembrou para ele da obediência do pai. O que ele falou? Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Isaque, o seu pai me obedeceu. Agora você tem que me obedecer. Aquilo que eu falei eu vou cumprir. Eu vou abençoar. Eu vou dar essa terra para os seus descendentes. Eu quero que você fique aqui mais um pouco. O cenário está desfavorável. Você não está tendo segurança diante do que você está vendo. Está parecendo que está na corda bamba. Mas eu vou te dar segurança aqui. Eu garanto a sua segurança. Eu garanto o seu sustento. Então aqui, nós vemos o quê? Deus aparecendo para Isaque, dando para ele uma instrução. Ao redor de Isaque, o que seria contemplado era a escassez. Esse era o tempo, era um tempo de escassez. Mas em tempos de escassez, em tempos de miséria, em tempos de cenário contrário, Deus tinha determinado que para Isaque ele traria abundância. Para Isaque ele traria suprimento. Isaque ia colher, mas não é porque a terra naquele momento estava propícia para dar colheita farta. A bênção de Deus, ela estava sobre Isaque. Se Deus tivesse falado assim: Isaque, vai para o Egito, Deus teria abençoado Isaque no Egito. Se Deus tivesse falado para Isaque ir para qualquer outro lugar, à medida que Isaque pisasse,
a bênção ia com ele. Aonde Isaac se instalasse, a bênção ia instalar junto com ele. Só que aqui Deus tinha dado uma direção. Isaac, fica onde eu vou te mostrar mais um pouco. Lembrou ele da obediência do pai. E Isaac certamente voltou atrás nos planos e ficou fazendo, né? E fez aquilo que Deus pediu. E a palavra fala, irmãos, que, olha isso, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Isaac formou lavoura numa terra que estava contemplando fome. Isaac, ele colheu a 100 por um numa terra que a própria palavra fala que houve fome naquela terra. Isaac estava querendo sair dali para correr da fome. Isaac estava querendo sair dali para correr da fome, igual Elimeleque fez. Ele pegou a esposa dele, pegou os filhos e saiu para fugir da fome. Mas aqui, Deus não deixou Isaac fugir da fome, não, Isaac. Tudo ao seu redor está parecendo que vai ter escassez, que vai ter fome. Mas não. Eu estou vindo te falar que não vai ter fome. Não vai ter escassez. Eu não vou deixar o seu gado, o seu rebanho perecer. Eu não vou deixar a sua família perecer. Porque você pode não estar sentindo o cheiro da chuva. Você pode não estar vendo as coisas se movendo ao seu redor de uma maneira favorável. Mas eu determinei que o meu favor está sobre você. Então vai ter chuva para você, vai ter favor liberado sobre você, vai ter favor liberado sobre as suas sementes. E Deus estava chegando para Isaac falando, Isaac, é fome ao seu redor, mas não é fome para você. Você pode estar contemplando ao seu redor uma coisa, mas eu não determinei para você a mesma coisa que está determinada para todo mundo. Por quê? Isaac era um ali no meio dos filisteus. Isaac, ali naquela terra, no meio dos filisteus, era um homem que buscava o Senhor. Era um homem que carregava uma promessa. Era um homem que tinha uma bênção sobre ele. E era um homem que estava obedecendo. Isaac ficou aqui em obediência. Ele formou lavoura na terra e ele colheu porque ele fez conforme Deus pediu. Aqui, olha o que a palavra fala. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Mas eu planto e não colho. Isaac planta e colhe. Eu faço e não dá certo. Isaac faz e dá certo. Eu cuido do meu rebanho, o meu rebanho não multiplica. Mas o rebanho de Isaac multiplica. Eu estou tentando contemplar a abundância, mas eu não contemplo a abundância, mas eu estou vendo a abundância na vida de Isaac. Agora, era fácil para os filisteus ver isso. Ô Lu, então a gente está orando contra a inveja? Não. Mas, irmãos, nós temos que entender que a comunhão com Deus e a obediência fez diferença num cenário contrário, numa terra que além de ter fome, de estar passando por um momento de fome, ele ainda estava entre grupos de pessoas que tinham inveja dele. Mas Isaac era determinado, era trabalhador, tinha comunhão com o Senhor e era obediente. Então, apesar daquela contrariedade, ele prosperou. Ele tinha o favor do Senhor sobre ele. Agora, os filisteus, com certeza, queriam o que estava chegando nas mãos de Isaac. Os filisteus, com certeza, ficaram com raiva porque eles viam Isaac tendo e eles não. Isaac conseguindo e eles não. Isaac melhorando e eles não. Ele colhe e nós não colhemos. O rebanho dele multiplica e o meu não. Agora, irmãos, uma pessoa que olha de fora, eu imagino assim. Será que se Isaac sentasse com algum deles e falasse assim, olha, busca o favor de Deus sobre a sua vida, você vai ter que começar a abandonar o pecado, você vai ter que começar a jogar fora os seus deuses, parar de fazer certas coisas que você faz. Imagina Isaac ali naquele tempo.
Será que algum filisteu que estava ao redor ia querer abrir mão da vida que tinha, dos deuses, abrir mão dos pecados, sabe, dos atos que eles praticavam? Será que eles iam querer pagar um preço para ter sobre eles o favor que estava sobre Isaac? Certamente que não. Certamente que não. Porque, irmãos, aqui o que a palavra fala, o que a gente vê? O que eles fizeram quando eles viram que Isaac estava, sabe, tinha o favor de Deus sobre ele? Isaac prosperou, enriqueceu, as coisas melhoraram num cenário contrário. Eles tamparam os poços de Isaac. Eles tentaram boicotar, eles tentaram prejudicar. Só que aquilo ali, os boicotes, as tramas, a maldade, duas coisas não conseguiu, não adiantou. O boicote e a maldade, aquilo que eles fizeram para prejudicar Isaac, primeiro, não impediu Isaac de ficar com aquilo que Deus tinha determinado para ele ficar. E não impediu Isaac de continuar caminhando rumo ao que Deus tinha com ele. Não fez. Isaac tinha o favor de Deus sobre ele tinha que continuar marchando, caminhando, fazendo a vontade do Senhor. Então, a inveja dos filisteus não conseguiu impedir de Isaac ter o que era para ele ter, não conseguiu impedir Isaac de caminhar, sabe, de fazer o que ele tinha que fazer. E também não trouxe sobre os filisteus aquilo que eles queriam ter. O problema não estava em Isaac. Se Isaac não tivesse ali, eles iam ter a mesma colheita. Isaac ali não estava atrapalhando eles. Isaac ali poderia ter sido um exemplo para eles. Isaac ali não estava atrapalhando eles. Eles não deixaram de colher, de multiplicar, de crescer, porque Isaac estava ali. Quando eles escolheram boicotar Isaac, quando eles escolheram tapar os poços para prejudicar Isaac, isso não estava beneficiando eles em nada. Isso não estava atraindo o favor de Deus sobre eles em nada. Porque o favor de Deus que estava sobre Isaac, o que foi acontecendo? Eu não li, mas à medida que Isaac ia sendo obrigado a afastar, por causa do que eles faziam, o favor de Deus ia com Isaac. Isaac afastava mais um pouco, o favor de Deus ia com Isaac, o favor de Deus não ficou sobre a terra. O favor de Deus ia com Isaac, a terra estava passando por fome, por um tempo de fome. Se eles tivessem deixado Isaac ficar ali e talvez tentado ter alguma aliança com Isaac, poderia ter tido alguma vantagem para eles. Só que o que eles faziam com Isaac não tirava a bênção de Isaac e também não trazia a bênção para eles. O que estava determinado para eles ia cumprir na vida deles. Assim como o que estava determinado para Isaac ia cumprir na vida de Isaac. Então nós vemos, irmãos, que a obediência, ela vai atrair o favor de Deus. A obediência, ela vai trazer a restauração. Mesmo que o cenário seja desfavorável. Aqui a gente fala de um período onde a terra estava passando por um período de fome. Além da fome, tinha inveja. Além da fome, Lu, a gente está orando pela inveja? Não, irmãos, a gente não está orando contra a inveja. Mas a gente vê que, apesar de naquela terra, naquele tempo, o cenário ser contrário, e além do cenário ser contrário por causa das condições climáticas ali, era também desfavorável porque tinha pessoas ao redor de Isaac que não queriam ver o crescimento dele. E por elas não quererem ver, e elas viam, elas boicotavam. Só que o favor de Deus já estava liberado sobre Isaac. Deus já tinha determinado que apesar da fome, Isaac ia crescer. Apesar da inveja, Isaac ia enriquecer, ia multiplicar. Podia estar tendo escassez para os filisteus, mas não ia ter escassez para Isaac. Podia estar tendo fome para os filisteus, mas não ia ter fome para Isaac. Isaac não poderia olhar para o que estava ao redor, ele tinha que olhar para aquilo que Deus tinha falado com ele, fazer aquilo que ele precisava fazer, sabendo que era Deus que ia fazer o resto. Aquela colheita de Isaac não foi uma colheita natural, foi uma colheita que houve o favor do Senhor sobre ela, por isso que foi 100 por 1.
Ele não enriqueceu de uma forma natural. Ele enriqueceu porque o favor de Deus estava sobre ele. Então, aquilo que Deus te pedir, faça. A sua comunhão com o Senhor, ela vai trazer restauração para a sua vida financeira. A sua comunhão com o Senhor, ela vai trazer para a sua vida instruções que, se você obedecer como Isaac obedeceu, você vai ter essa colheita abundante, mesmo que ao seu redor você esteja vendo o contrário. Mesmo que ao seu redor você esteja vendo pessoas que não gostariam que você tivesse. Pessoas que não gostam de ver a sua abundância. Deus aqui, ele abençoou, apesar do tempo, das condições climáticas e apesar da inveja. Agora, Isaac, ele recebeu uma instrução do Senhor e se moveu por meio dela. Isaac não ficou parado. É tempo de fome, então eu não vou fazer nada. É tempo de fome, então eu não vou semear, não vou trabalhar. Já é tempo de fome mesmo, então eu vou cruzar os braços. Não cruza os braços quando as coisas ficarem complicadas. Não cruza os braços quando você não estiver contemplando nas suas mãos aquilo que você gostaria, quando talvez o que parece que para você lá no final do mês você não vai ter. Às vezes você precisa de pagar uma conta lá no final do mês, se você não tem o dinheiro hoje, não sabe como vai ter. Não cruza os braços. Não cruza os braços. Se o que você faz, você está fazendo de acordo com o que Deus te pediu, então mesmo que já tenha algo determinado, não cruza os braços, porque Deus, ele age no sobrenatural. Deus, ele tem as maneiras dele de trazer a restauração para a nossa vida financeira. Mas nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos olhar para o que está falando ao redor. É tempo de seca. Não, aqui os filisteus vão ficar com raiva de eu prosperar, então eu vou cruzar os braços porque os filisteus estão com inveja. Eu vou cruzar os braços porque é tempo de fome. Não. Não usa o tempo de fome como desculpa para cruzar os braços. Não usa a inveja como desculpa para cruzar os braços. Se esforça. Não cruza os braços, se movimenta. Isaac, ele semeou, ele formou lavoura. É seca. O tempo nessa terra é de fome, mas Deus falou que é aqui que ele vai me abençoar. Isaac, mas você vai plantar? Você não vai colher nada. Não, Deus falou que é aqui. Eu vou plantar porque eu vou colher. Deus não determinou fome sobre a minha vida. A terra está debaixo de um período de fome, mas eu não. Então eu posso estar ao meu redor, pode estar tendo seca, pode estar tendo fome, mas eu não. Porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Então tenha esse pensamento, o favor de Deus está sobre a sua vida. Não cruza os braços. Segue a instrução do Senhor. Porque você vai ver que a sua colheita, ela vai ser abundante, porque é o sobrenatural do Senhor que vai estar nela. Você vai ver Deus enviando, você vai ver Deus trazendo, você vai ver Deus suprindo, Deus provendo, Deus te ajudando. Porque você, apesar do cenário ser contrário, apesar da inveja, você está caminhando com o Senhor para quê? Para deixar para trás a ruína, a miséria, a destruição. Deus, ele vai te dar instruções sobre o que você tem que fazer, sobre o que você precisa fazer, vai precisar fazer, para deixar, para deixar a miséria, a escassez, a ruína, a destruição lá no passado. Lá no passado. Ainda que ao seu redor o cenário seja contrário. Tenha um entendimento, eu não vou cruzar os braços, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Eu vou me movimentar naquilo que Deus me pediu. A minha parte é movimentar, a parte de Deus é enviar. Isaac tinha que semear, porque quem ia trazer a colheita era Deus. Então tenha esse pensamento. Não deixe a sua mente te sabotar. A sua parte é semear aonde Deus te pediu para semear. É fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Porque a responsabilidade de enviar é o Senhor. É Deus que envia a chuva. É Deus que traz a colheita. É Deus que multiplica. É Deus que faz o 100 por 1, 70 por 1, 60 por 1. É Deus. Amém? Então, você vai ouvir aquilo que Deus vai falar com você. Aquilo que Deus falar com você. Você vai dar os passos. Porque Deus está trabalhando na restauração de vida financeira de pessoas. Mas é necessário ouvir como Isaac ouviu, obedecer como Isaac obedeceu e não cruzar os braços.
e semear como Isaac semeou, sabendo que a colheita vai vir de Deus. O favor de Deus está sobre a sua vida e ele não determinou miséria para você, ele não determinou escassez para você. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e tomamos posse. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de miséria, toda escassez. Tudo que está vindo sobre essa pessoa, tudo que até aqui caminhou com ela, meu Pai, para trazer ruína, para trazer prejuízo, para trazer miséria, para trazer escassez, eu profetizo que vai cair por terra. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para curar as áreas da nossa vida, Pai. Ele veio para nos salvar, mas ele também veio para restaurar, para edificar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu sobrenatural. Nós sabemos, meu Pai, que na nossa comunhão com o Senhor, dessa comunhão vem instruções, dessa comunhão vem respostas, dessa comunhão, meu Pai, vem liberações do Senhor. O Senhor falou com Isaac, o Senhor instruiu Isaac, mostrou para ele o que ele tinha que fazer. Senhor, em nome de Jesus, instrui essa pessoa. Mostra para ela o que ela tem que fazer. Ensina para ela. Abre os olhos dela, Pai. Traz para ela o ensinamento que ela precisa. Para ela deixar para trás, deixar no passado a miséria e a escassez. Senhor, eu profetizo que em nome de Jesus Cristo, pessoas aqui, Senhor, filhos do Senhor aqui, vão deixar para trás a miséria, a escassez, a ruína, Pai, na vida financeira. Eles vão contemplar o favor do Senhor sobre a vida financeira deles. Filhos que estão ouvindo o Senhor. Filhos que estão te obedecendo. Filhos que não estão de braços cruzados. Estão movimentando. Mesmo diante do cenário contrário. Isaac movimentou enquanto ele via a escassez. Enquanto as palavras, sabe, o tema ali era fome. O tema ali era fome. Mas ele não cruzou os braços e ele semeou. Ele trabalhou, ele fez o que ele tinha que fazer. E o Senhor honrou a fé dele, o Senhor honrou a obediência dele, Pai. Ali o tempo era de fome, tinha inveja, mas nada pôde impedir o Senhor de liberar o teu favor sobre Isaac. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, se na vida dessa pessoa ela está em desobediência com algo, Pai, que o Senhor venha tocando no coração dela, mostrando a desobediência para que ela faça o conserto. Tira filhos da desobediência. Se tem pessoas aqui, meu Pai, que até aqui estavam desviadas, servindo ao Senhor, mas também servindo a outros deuses, servindo ao Senhor e também servindo à vontade própria, fazendo aquilo que elas gostariam, uma hora obedecendo o Senhor, outra hora desobedecendo, uma hora com pé cá, outra hora com pé lá, tira elas de cima do muro. Eu profetizo que hoje o Senhor vai tirar pessoas de cima do muro. Elas vão escolher um lado, e o lado que elas vão escolher é o lado do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo que hoje o Senhor tira pessoas que estavam em cima do muro, Pai. Elas vão sair de cima do muro e vão escolher o Senhor. Isaac sabia quem ele tinha que ouvir. Ele sabia qual era o caminho que ele tinha que seguir. Ele ouviu o Senhor, recebeu instruções do Senhor e obedeceu. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, falando e dando condições para que pessoas te ouçam e te obedeçam, Pai. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida financeira dos teus filhos. Eu profetizo restauração chegando na vida financeira, Pai. Abundância chegando, favor liberado. Isaac tinha o favor do Senhor sobre a vida financeira dele. Isaac caminhava debaixo de uma instrução do Senhor, ele era obediente. E ele colheu com abundância. Eu profetizo que essa pessoa vai colher com abundância, Pai. Vai colher com abundância. Eu repreendo toda miséria e toda escassez na vida financeira dela. Toda maldição, filhos que estão com maldição na vida financeira, que o Senhor vem agora quebrando maldição. Famílias que estão com maldição na vida financeira, que o Senhor venha quebrando toda a maldição na vida financeira, jogando por terra toda amarração, todo mal que foi feito para amarrar, que o Senhor venha jogando por terra. A inveja não vai parar, a desobediência não vai parar, ficar em cima do muro não vai ficar mais, vai escolher um lado e vai ser o lado do Senhor. A bênção do Senhor está chegando. Está chegando na vida financeira de pessoas. Está chegando para restaurar. Está chegando para levantar. Está chegando com abundância.
está chegando para favorecer. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal que trouxe ruína, que trouxe miséria e trouxe escassez para a vida financeira dos teus filhos, tá, Pai? E profetizo uma colheita abençoada. Profetizo abundância, Pai. O favor do Senhor sendo liberado sobre eles. Para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus queridos. Toma posse da bênção do Senhor na sua vida financeira. Deus, ele está trabalhando em favor da restauração da sua vida financeira. Faça como Isaac. Na sua comunhão com o Senhor, ouça aquilo que Deus vai te falar, obedeça, sabendo que não é o que está ao redor, o que está de fora e nem a inveja que vai impedir a sua bênção. Você precisa trabalhar, se esforçar, se movimentar naquilo que Deus vai te pedir. Não cruza os braços, porque tem favor de Deus sendo liberado sobre a sua vida, tem abundância de Deus chegando na sua vida. Amém? Deus te abençoe.